Gente, boa tarde. É um prazer dar início hoje à palestra com o Paulo Villa, que com certeza é uma referência no mercado financeiro. Ele traz uma trajetória tem passado 7 anos no Pactual, atual BTG Pactual, como head de finanças corporativas, e hoje consolida 26 anos na Rio Bravo, a gestora que ele formou junto com o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, e o Luiz Cláudio Garcia. Atualmente, a Rio Bravo tem 13 bilhões de reais sobre gestão e ela tem foco em fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. E é isso. Tá, legal. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui todos. Muito prazer. Espero poder conhecer mais vocês também na conversa. Muito bem. Bom, eu queria começar falando sobre o início da sua vida. Quais coisas você sente que te moldaram ou foram importantes para quem você é hoje? Eu sei que você teve uma importante passagem pela Escola de Inglês Amberlitz, também com o CISB e o seu histórico familiar. Como você sabe disso da Amberlitz? Eu me formei. Eu nem sei se eu já escrevi isso em algum site, alguma coisa assim, mas é interessante. O que eu acho legal da gente conversar hoje eu vou falar algumas coisas que acho que tem muito negócio de YouTube, de entrevista, então eu já contei um pedaço de alguns pedaços dessa história em outros locais, mas eu vou falar umas coisas, acho que com vocês dá para falar com umas coisas um pouco mais de intimidade, que, por exemplo, você começou com o negócio de Berlitz, que certamente é uma coisa que fez diferença na minha vida. Mas a pergunta aqui, né, início de vida, quais coisas você sente que te moldaram ou foram importantes para quem você é hoje? E é o seguinte, meu primo, que é o pai da Bia que está ali atrás, que é o Roberto, então, nós descendemos de uma família polonesa, e certamente isso marcou todos nós, de uma forma cada um pouco diferente, mas não somente pelo fato de ser polonês, porque era marcante. A avó do Roberto, o meu pai, eles eram patriotas poloneses, mas porque a razão que eles vieram ao Brasil foi a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que o evento mais importante da minha vida foi um evento que aconteceu antes de eu nascer. Eu fui marcado, e todos nós fomos marcados por esta Segunda Guerra Mundial e as implicações que ela teve para a nossa vida como descendentes de poloneses. Nós éramos, ou somos, descendentes de poloneses católicos. Então não eram pessoas que estavam expostas a serem levadas a campos de concentração. Porém, também foram perseguidos e mortos, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, e isso impediu, inclusive, que eles voltassem à Polônia depois da Segunda Guerra. O meu pai lutou na Segunda Guerra a cavalo, então também havia um lado da nossa vida que era quase que mais para o século XIX do que para o século XX, assim. O avô do Roberto, o tio Jerzy, que era casado com a irmã do meu pai, ele usava um monóculo. Então, e esses homens todos, eles usavam foulard, aqueles lenços no pescoço, paletó, sabe? A gente foi criado debaixo de um certo rito, estética, valores que tinham a ver com realmente honra, patriotismo, entrega, assim, dignidade. Então, acho que tudo que a gente fez na vida foi muito pautado por um cuidado com isso. Todos nós nos sentimos herdeiros de um certo legado, que não era um legado de grandes riquezas patrimoniais. São pessoas bem-sucedidas, nós tivemos uma vida muito confortável, todos nós, mas não era esse o assunto. O assunto era que nós descendíamos de Alfred Buick, que era o pai do meu pai e pai da minha tia, a avó do Roberto, que foi o último governador polonês da cidade de Lwów, que hoje é na Ucrânia, Lviv. Então, e que inclusive morreu nas circunstâncias da invasão soviética no que era então Polônia, quando justamente os soviéticos entraram pelo leste e os alemães entraram pelo oeste. Então toda essa vossoroca de eventos e as emoções relacionadas a isso, as perdas, a sensação de pertencimento a uma Polônia que poderia eventualmente ressurgir, esse é um assunto que foi muito forte, assim, digamos, como background cultural das nossas vidas.
e nós frequentamos a Polônia, inclusive durante tempos comunistas, vimos como era difícil a vida comunista. Os nossos pais eram todos fortemente anticomunistas, eram pessoas que acreditavam no mercado, no livre mercado, e isso também acho que a gente foi incutido dessa ideia de trabalhar, iniciativa privada e coisas desse tipo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu queria ter mais dinheiro do que o meu pai queria me dar para fazer as coisas do dia a dia. Eu participei desde jovem de um negócio que não sei se alguém de vocês conhece, talvez o pessoal do Santa mais, que é o CISV. Vocês conhecem? Alguém conhece o CISV? Então, aí eu com 16 anos comecei a me envolver com o CISV, e aí a gente queria viajar sempre para lugares diferentes. O CISV era um negócio de acampamentos internacionais para jovens, voltado para uma ideia de educação para a paz. Então a ideia é super internacionalista, a ideia de colocar pessoas de diferentes culturas em contato uma com as outras, em situações de vida natural, mesmo com desafios linguísticos de idioma, assim, falando coisas diferentes, e tendo que se virar, por exemplo, se estando junto na Costa Rica ou nas Filipinas, que são lugares para onde eu fui, mas eu fui pagando eu mesmo a história. E como que eu paguei isso? Eu tinha crescido, a outra variável da minha vida, fora ser descendente de poloneses, é que meu pai, hoje eu vejo assim, meu pai era um cara aventureiro de negócios, assim, porque aos 53 anos, ele inventou, e eu sou filho do segundo casamento do meu pai, e ele é casado com a minha mãe, que é brasileira, filha de suíços, essa é uma outra história, e aí ele inventou de levar uma empresa que ele... Imagina uma startup nos anos 70 de venda de espaço publicitário. A história era: eu vou vender espaço publicitário em mídia impressa brasileira, Estado de São Paulo, Editora Abril, Editora 3, e vou levar isso para o estrangeiro que estava naquela época exportando para o Brasil, porque o Brasil nos anos 70 estava numa pegada assim muito forte era o Delfim Neto, governo militar, uma tentativa assim de Brasil grande, 8ª economia do mundo, uma atitude muito diferente do que nós temos hoje em termos de exportar, de ir para o mundo. Ok, legal, só que a loucura é que você com 53 anos e 3 filhos se muda para Londres, e nós moramos 3 anos em Londres, e aí depois, como havia o início da Comunidade Econômica Europeia, e as atividades todas do continente ficaram muito intensas, ele falou: não, tem que estar na capital da Comunidade Econômica Europeia, então vamos para Bruxelas. Aí nós nos mudamos e ficamos 3 anos em Bruxelas. Então, por causa disso, eu tinha já estudado no Brasil, antes de ir para a Europa, no Colégio St. Paul's, que é o colégio britânico, né? E aí, evidentemente, em Londres estudei numa escola inglesa, em Hampstead, onde a gente morava, num colégio chamado Fitzjohn School, que eu soube outro dia que a Dua Lipa estudou lá também. Então, tenho ilustres companheiros de formatura. E depois de lá fui para Bruxelas, onde a gente estudou na British School of Brussels. Então, eu vim para o Brasil com 13 anos, eu falava até meio estranho português, mas falava fluentemente inglês, sempre tive esse ativo. E aí, a Berlitz, hoje em dia o ensino de idiomas se transformou muito, especialmente por causa da internet. Mas naquela época, especialmente, a Berlitz era uma escola voltada para aulas 1 a 1, seguindo um método assim, muito específico, que era o Berlitz Method. Eu não vou entrar nos detalhes de como é que é o método Berlitz, mas era um método muito interessante de ensino somente falado, você não escrevia, e sempre desde a primeira aula, somente falando o idioma a ser aprendido dentro da sala de aula. Então, para mim foi super interessante, mas o mais interessante é que eu fui contratado, acho que eu tinha 17 anos, talvez 18. Eu era o mais novo professor numa escola que tem até hoje lá na Doc Lobo, descendo a Doc Lobo, na frente daquele Paris, um dos Paris ali, que fica piscando aquele neon. Nesse lugar, eu tive a oportunidade de dar aula particular durante o fim do colegial e durante a faculdade. Eu fui fazer GV, eu já vou contar isso para vocês.
eu dava aula para pessoas que eu não teria tido acesso se não fosse pelo fato de que a Berlitz era uma escola de prestígio, 1 a 1 e cara. Então, quem tinha aula lá eram empresários importantes. E também atrizes. Eu dei aula para Sônia Braga, por exemplo, quando ela foi fazer do Homem-Aranha, esqueci o nome da peça de teatro, mas é um filme importante do Hector Babenco. Depois eu me lembro o nome. Mas ela tinha que recitar as falas. Eu dei aula para o Juca de Oliveira, que é um diretor importante. É outra geração, não é a geração de vocês. Fafá de Belém, eu dei aula para ela também, se alguém sabe quem é a Fafá de Belém. E também para grandes empresários. Por exemplo, os sócios da Natura, quando estavam... Eu me lembro assim, do começo da Natura, que eles descreviam que eles iam estabelecer uma rede de representantes, tinha uma mulher que cuidava disso, que depois eles acabaram comprando a parte dela na sociedade. Então, mas eles estavam lá aprendendo inglês. Aí tinha empresário da 25 de março, que eu lembro que eu aprendi. Nossa, existem aquelas lojas no centro de São Paulo. Esses caras, eu percebi que eles eram muito abastados, eles tinham carro importado. Naquela época não tinha carro importado no Brasil, mas eles tinham Mercedes, BMW. Então eu percebi, tem alguma coisa que acontece lá nessa 25 de março, vendendo objetinho de plástico, de carnaval e tal. Com isso, eu diria que eu tive uma oportunidade de estar aprendendo na GV, na teoria, mas ao mesmo tempo, aí eu saía da GV, ia para a Berlitz e eu podia discutir as coisas. Por exemplo, um aluno meu foi também o Paulo Brito. O Paulo Brito hoje é da Gaspari Vinhos, mas mais importante, é um dos maiores mineradores do Brasil, especialmente de ouro. Foi um grande, sempre tomador de risco, empreendedor. Então, para mim era um privilégio muito grande, né? De poder, como um garoto de 18 anos, e como eles tinham que responder as minhas perguntas, porque eu era o professor, então não tinha jeito, né? Eu fazia uma pergunta em inglês, como se fosse um exercício da aula de inglês, mas evidentemente que eu estava querendo ouvir deles. Tinha um cara que eu me lembro que era o assessor do Delfim Neto, que naquela época era uma personagem da economia nacional, assim, então eu ficava perguntando sobre as políticas. A inflação era um assunto central, a gente vivia debaixo desse problema que parecia ser perpétuo. Então tudo isso assim, circulou na minha vida, ao mesmo tempo que eu fazia GV e ao mesmo tempo que eu viajava muito pelo negócio do CISF. Como eu disse para vocês, fui para as Filipinas, fui para a França, fui para Costa Rica, fui para o México, fui para a Hungria comunista, fui para um acampamento de juventude comunista. Então tudo isso me gerou uma riqueza muito grande durante esses anos, onde eu devo confessar que a GV não figurou muito proeminentemente na minha lista de grandes magnetismos, assim, porque eu acho que a universidade no Brasil, naquela época, o Brasil em geral era um país, você vai falar, é tudo igual hoje, é um pouco, mas era pior, era mais confuso, era mais fechado, mais estamental. Então era um país que pertencia, e ainda tem esse viés, tá? De novo, se você quiser pintar esse viés, tem. É um país assim que tem um certo, sabe, os donos do Brasil, os Hermílio de Moraes, os Setúbal, os não sei o que e tal, você quer falar com alguém, tinha uma secretária muito difícil no meio do caminho, não tinha e-mail, então, sabe, o dono da agência de publicidade, são todas pessoas bacanas, mas fica ridículo, digamos assim, num contexto de um convescote, assim, que é típico de uma economia periférica, né? Diferente, você vai para Nova York, tanto faz quem é, quem não é. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Mas, com isso, a GV também era parte dessa estrutura meio feudal, assim. Eu acho que a Poli também, aquelas faculdades, assim, as grandes faculdades brasileiras estavam vivendo, na minha opinião, assim, de laureas do passado e estavam sendo, enfim, ineficientes na entrega do produto educação. Eu não estou sozinho nessa crítica. Eu sei que a GV teve transformações incríveis depois disso, e a melhor das transformações foi o aparecimento do INSPER. Porque nada como você ter um concorrente que ameaça a sua posição para você começar a se mexer e transformar aquelas coisas que são difíceis de transformar, mexer as pessoas naqueles ninhos de conforto e tal. Então, isso eu não vi muito, porque durante a minha época era uma faculdade, assim, de novo, mais antiquada. A gente, entretanto, tive professores maravilhosos na GV, alguns, né, eu diria que uns
25% das aulas foram excelentes, talvez 40% das aulas eram relevantes e o resto era o resto. Tinha coisas muito bizarras. Mas, e de novo, eu sempre tinha essa chance de fazer o ping-pong com os alunos da Berlitz e também com as viagens. Então eu via a Hungria, eu fui a Taipei, então a China nacionalista, né? Enfim, fui ao Japão, tudo isso com o CISV. Então, fiz a minha educação por esse caminho, mas, como vocês talvez tenham percebido até agora, em nenhum momento desse meu processo de educação eu pensei que eu ia trabalhar no mercado financeiro. Tudo que eu fiz, na verdade, me levava para uma ideia de uma carreira relacionada a negócios internacionais. Primeiro que, em casa, eu vivia essa realidade porque meu pai era uma pessoa de publicidade internacional. E a minha casa, por causa do que ele fazia, depois quando a gente voltou ao Brasil, ele fazia a mesma coisa também, mas ele abriu a empresa no Brasil. Imagina, meu pai voltou para abrir a empresa nova aqui, numa circunstância em que ele não tinha tido bons resultados recentes lá em Bruxelas. Ele começou praticamente de novo a vida dele com 60 anos. Pensa bem, é um cara que com 18 anos, 19 anos foi à guerra, ficou 5 anos preso com os alemães, depois escapou para a Inglaterra, sem nada, junto com a irmã deles, emigraram para o Brasil. O avô do Jorge comprou uma pedreira em Perus, onde eles faziam paralelepípedo, aprenderam a falar português, construíram suas vidas, mas ele se divorciou da mulher com quem ele veio, aí com 50 anos foi para Londres, 6 anos, 7 anos na Europa, nesse empreendimento que teve um momento de prosperidade, depois no final um momento de dificuldade, volta para o Brasil, começa tudo de novo. Eu tenho 61 anos, a ideia de que eu fosse começar tudo de novo hoje, eu ia dizer, claro que a gente faz o que tiver que fazer, tem os caras na Ucrânia que estão fazendo isso, mas imagina só quantas socas a vida pode te dar, e essa turma não perdia o bom humor, não perdia a dignidade, a elegância, ninguém se achava coitado, todo mundo, sabe, tocando a vida adiante. Então isso também foi uma coisa da minha juventude que me influenciou muito. Com isso, eu chego talvez a uma outra fase que daqui a pouquinho vocês podem fazer perguntas mais sobre começo de carreira. Mas foi assim que eu terminei, não pensando em mercado financeiro, pensando em ser diplomata. Eu ia prestar para o Instituto Rio Branco, aí surgiu uma chance no Grupo Itaú de trabalhar na área de relações internacionais de tecnologia, e eu fiz isso como uma experiência. Falei, deixa eu ver como uma experiência, porque sempre pensando que depois eu vou estudar para ser diplomata. E aí eu trabalhei 2 anos e meio no que era a Itautec, que aliás era um antro de politécnicos, bom, o Itaú é uma instituição politécnica, né? Porque o Dr. Olavo, enfim, trouxe toda a filosofia, cultura, ideia. É um banco de engenheiros, tudo ali era feito por engenheiros, e a Itautec era, sei lá, metade, 60% das pessoas eram politécnicas, os outros 40% eram do ITA. E eram pessoas que estavam sonhando, e realmente sonhando mesmo, em fazer hardware, principalmente, e algum software, nesse começo de processo assim, de microcomputadores, aplicativos de texto, planilhas. Naquela época era o Lotus 123 que vinha de fora, e aí tinha uma planilha da Itautec, tinha uma coisa nacionalista de fazer a coisa brasileira em vez de ter que importar, tinha uma lei que protegia as empresas, isso atrasou muito isso. Mas com isso eu tive um papel importante na empresa de estabelecer vínculos com as áreas de controle internacional de tecnologia nos Estados Unidos, que hoje em dia é uma coisa super importante, que é US Export and Re-Export Controls, que é basicamente o seguinte: quando você importa um equipamento eletrônico dos Estados Unidos, é preciso uma autorização do produtor para que, primeiro, que você receba aquilo, dependendo do que tem lá dentro. Por exemplo, quando vocês estão vendo de chips, e naquela época eram chips muito menos poderosos que está se discutindo do que os da NVIDIA de hoje em dia. Mas esse é todo o assunto. E aí só que a Itautec queria reexportar partes dessas tecnologias que tinham sido importadas, digamos, da Intel,
dentro de ATMs, que são as máquinas de saque de dinheiro, que hoje em dia não é mais tão relevante, mas por causa do cash, mas ou de eu esqueci o nome que a gente dava para aquilo, mas era a unidade de caixa automático da agência bancária. Porque a ideia era exportar automação bancária para Hungria, Polônia, países do leste europeu. Só que tinha que ter autorização da tecnologia embarcada americana. Então não se sabia fazer isso. Aí eles me deram essa tarefa como recém-formado e isso para mim foi uma maravilha, porque eu fui aos Estados Unidos, aprendi sobre o Departamento de Comércio, Departamento de Estado, o Departamento, toda a parte de segurança internacional, Washington, como é que era a realidade dos advogados para fazer isso, consegui as autorizações e também participei de um grande projeto com a IBM de trazer um sistema que chamava AS400, que é uma coisa que morreu, mas era a ideia de super minis, que era um computador que era entre o desktop e os mainframes. A ideia de que haveria um segmento de mercados para isso, para médias empresas. Isso acabou sendo engolido por sistemas distribuídos à medida em que o PC tomou conta da estrutura de redes de automação. Mas, enfim, durante esses 2 anos, então, fui principalmente aos Estados Unidos, já Silicon Valley, Washington, Nova York, lidando com autoridades, com produtores de tecnologia e estava muito ligado nesse assunto de tecnologia, acreditava muito nisso. Tinha uma pessoa também que me orientou muito, chamava Etevaldo Siqueira, que foi um dos principais jornalistas dessa área no Brasil. Ele sempre me convidava para ouvir as pessoas interessantes falar. Então esse negócio estava muito pulsante em mim. Tanto que outro dia eu fui buscar, quando começou esse negócio de ChatGPT, eu lembrei, cara, peraí. Aí eu fui lá na biblioteca da Rio Bravo, porque eu doei um pedaço da minha biblioteca pessoal para Rio Bravo. Eu tinha um livro do Marvin Minsky sobre chamado Society of Mind. Aí eu comprei justamente numa dessas viagens em 88 para Washington, justamente para a reunião com o Departamento de Comércio. E aí todos os fundamentos de Machine Learning e do que seria hoje os Large Language Models, tá esse livro é um clássico, The Society of Mind, do Marvin Minsky. Então, isso tudo já estava pulsante, eu fico pensando assim, interessante, né, que demorou 40 e tantos anos para ficar da dimensão que talvez, enfim, impactasse de verdade todos nós. Apesar de que quem está trabalhando com Machine Learning há mais tempo diz que a gente eles já estão nessa vibe há muito mais tempo, né? Talvez vocês saibam disso melhor do que eu. Então, por causa disto, eu fui estudar relações internacionais como um mestrado, pensando o seguinte: eu não quero ser diplomata brasileiro, mas eu quero ser um diplomata do sistema internacional nas Nações Unidas. E, por causa do assunto tecnologia, eu queria estudar a relação entre diplomacia e ciências. E toda a forma em que diplomatas se relacionavam com cientistas, e evidentemente o maior evento da história mundial desse assunto foi o Manhattan Project e o desenvolvimento da bomba nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu passei um bom tempo estudando isso e também estudando formas de regulamentação da difusão da tecnologia nuclear pós Segunda Guerra Mundial, que seria extremamente relevante hoje em dia também. Por causa dos assuntos de tecnologia nuclear, no assunto Irã, como é que você regula. Meu sonho era trabalhar no International Atomic Energy Agency, que justamente é tão relevante hoje. Mas também seria relevante para a inteligência artificial, porque é impossível a gente não chegar a algum tipo de acordo de regulação do que a gente vai fazer com essa tecnologia, sob pena da gente expor o mundo a perigos, enfim, inconvivíveis. Mas, enfim, aí a história é que eu acabei não indo nessa direção por um rolar do dado da vida, num certo dia inesperado, porque estava tudo posto na minha vida para... Eu estudei numa escola tradicional de diplomacia americana, muito vinculada às forças armadas americanas também, então muitos militares. Eu tenho muitos amigos que são comandantes de navios. Hoje em dia eu tenho 61 anos, eles estão se aposentando um pouquinho. Mas sempre tive amigos em postos importantes. Já me relacionei muitos com vários Supreme Allied Commanders in Europe, ou seja, o líder militar mais alto da OTAN, americano sempre, porque eram pessoas da escola, 2 deles já durante a vida. Então tinha sempre um vínculo muito interessante para mim
no mundo de negócios com esse mundo de segurança militar americano. Mas, aí eu deixo para senão eu vou falar mais demais aqui, mas assim que chegou no dia que tocou esse negócio de Pactual, onde eu fiquei uns 8 anos na vida, 9, você falou 7, mas deu mais para 8, 9, e que foi uma coisa incrível, super transformacional, mas extremamente ao acaso, assim, diferentemente talvez do que vocês que estão super dedicados ao assunto de empresa jovem, falando com gente do mercado, talvez pensando nisso. Inclusive é o seguinte, talvez hoje eu não fosse contratado, porque eu não tinha nenhum dos perfis objetivos claros, assim, não tinha feito estágio na área financeira, não era um planilheiro de grande qualidade, eu só era uma pessoa com recursos intelectuais e com certos atributos que o fundador do Pactual enxergou como críticos, que é o Luiz César Fernandes. Boa. Obrigado aí por compartilhar boa parte da história, assim, achei bem interessante. E acho que agora muita gente aqui pensa em trabalhar no mercado financeiro aqui na Poli, e eu queria que você contasse um pouco mais então sobre a sua entrada no Pactual e posteriormente a fundação da Rio Bravo. Como que foi essa história? Assim? Tá. Logo depois que eu entrei no Pactual, o Pactual fez 10 anos. Então pensa nisso. O Pactual tinha menos de 10 anos quando eu fui para lá. E eu me lembro que, muito rapidamente, tudo no Pactual andava muito rápido. E o jeito desse negócio nasceu com o fundador principal, que é o Luiz César Fernandes. E tinha outras pessoas importantíssimas na fundação da organização, que era o André Jakurski, que cuidava da parte de trading, de equities principalmente, o Paulo Guedes, que tratava da parte de renda fixa, e tinha um outro sócio que fazia parte mais de clientes, que se chamava Renato Bronfman. Mas o Luiz César Fernandes sempre foi uma pessoa muito ousada, e vinha do Garantia, onde ele também tinha sido sócio fundador junto com o Jorge Paulo Lemann, e aí quando teve um afunilamento lá, que virou o Jorge Paulo, o Marcel, o Beto Sicupira, eles tiveram lá um jeito de se entender, e o César saiu da sociedade para formar a própria organização dele. Mas o viés era o mesmo, uma meritocracia muito direcionada por resultados financeiros objetivos, um foco intenso em recrutamento de pessoas de alta qualidade. Por isso que eu conheci o Luiz César Fernandes, porque ele frequentava recorrentemente as universidades americanas, atrás de brasileiros que estivessem fazendo cursos de diversas naturezas. Depois eu me envolvi também nesse trabalho, fiz isso muito tempo. Outra pessoa que se envolvia muito nisso era o André Esteves, que hoje é o maior acionista do Pactual, do BTG, né, que se transformou isso. Mas éramos todos garotos estimulados e livres para tomar riscos, digamos assim, e conquistar o mundo pelo Luiz César Fernandes, especialmente com, digamos assim, uma tutela intelectual muito forte do André Jakurski, que tinha estudado em Harvard, e o Paulo Guedes, que tinha estudado em Chicago. Também isso era uma outra coisa que para mim era muito importante, porque naquele Brasil estamental, pré-Fernando Henrique Cardoso, porque quem transformou o Brasil de verdade, e nós estamos até hoje comendo as frutas da árvore que foi plantada naquela época, foi o Fernando Henrique Cardoso e a equipe dele, um dos quais é meu sócio hoje, que é o Gustavo Franco. Mas o Brasil de antes não tinha essa história de você ter feito um MBA importante ou um PhD importante. Tinha pouca gente, tinha alguns que tinham ido para MIT, o André Lara Rezende, Edmar Baixa tinha ido para, não me lembro, Columbia, não sei exatamente, o Pedro Malan, que veio depois, que estudou na Califórnia, o Armínio em Princeton, mas isso era uma outra geração de pessoas, as empresas brasileiras não eram tocadas por esse tipo de pessoa. Então, para mim, foi muito importante, quando o César me falou do que era o Projeto Pactual, que ele tivesse colocado pessoas excelentes no centro da história. Eram 100 pessoas no Pactual. Eu não sei quantos funcionários tem hoje, mas vários milhares de funcionários, com certeza. Então, eram 100 pessoas, menos de 10 anos de idade, e essa atividade crescente de tentar ser igual ao Banco Garantia. Que o Banco Garantia é que tinha inventado no Brasil o business de banco de investimentos. Porque não existia
banco de investimentos no Brasil de verdade. Existiam escritórios dos bancos internacionais, tipo JP Morgan, Chemical, nem são os mesmos bancos que existem hoje, Credit Suisse, mas eram pequenos escritórios com um representante que capturava algum negocinho e jogava para o escritório de Nova York fazer. Não havia gerações de pessoas saindo da GV, ou da Poli, ou do ITA, ou do INSPER, procurando trabalho nesses bancos. Não era assim. Aliás, os maiores recrutadores naquela época eram empresas mais de marketing. Por exemplo, a Unilever era um grande trabalho para ter, ou a Johnson's. Depois, a loja americana já tinha, porque ela estava já debaixo do guarda-chuva da Ambev. O Itaú era um grande recrutador. Mas certamente o mundo de banco de investimentos não era relevante, até porque o empresário brasileiro nem sabia desse negócio de recrutar uma empresa para me ajudar a comprar outra empresa. O mercado de capitais era muito restrito, ainda mas havia pouca oferta de ações, pouca emissão de títulos. Então, essa liquidez toda em que se transformou o mercado, para não dizer a completa inexistência do mercado de dívidas problemáticas, non-performing loans, que é uma coisa que começou a nascer no fim dos anos 90, porque não havia institucionalidade para isso. Então, o que eu vivi durante os anos 90 foi, e todos nós no Pactual, primeiro foi os benefícios de sermos uma organização adequada e pronta e competitiva para um ambiente em que o Brasil deslanchou com o assunto do Plano Real e tudo que veio junto com o Plano Real em termos de transformações institucionais na economia brasileira. As privatizações, as desregulamentações, as regulamentações através das agências reguladoras. Então, houve um influxo de capital muito relevante, investidor estrangeiro comprando participações, por exemplo, em bancos no Brasil, em empresas de infraestrutura, comprando marcas de alimentos no Brasil, porque o Brasil estava realmente despontando como uma economia que estava se estabilizando, e isso durou os 2 mandatos do Fernando Henrique, só que o Pactual cresceu muito debaixo dessa estrutura, fazendo todo tipo de... A gente se estabeleceu como uma casa de fusões e aquisições, a gente se estabeleceu como uma casa de reestruturações financeiras, e eu fui crescendo. Eu era primeiro um analista, depois eu virei o primeiro head de fusões e aquisições no Pactual, que hoje em dia seria um absurdo, porque eu acho que eu tinha 28 anos e virei o head de... Porque tinha uma frase, não tem tu, vai tu mesmo. Então, não tinha ninguém para ser head de fusões, de mergers, então vai lá você. E aí, depois disso, eu virei head de toda a área de finanças corporativas. Nesse processo todo também virei sócio, fiz parte do comitê executivo do banco, que eram os 6 maiores acionistas, que tomavam as decisões, enfim, mais estatutárias, inclusive de longo prazo da empresa. E tudo isso, muito, de novo, movido ao vento dessas transformações que foram feitas por essa geração de pessoas muito competentes, Pedro Parente, Armínio Fraga, Pedro Malan, eu vou certamente não falar, Demóstenes Torres, todas as pessoas que contribuíram, Cláudio Malchi, dentro do Banco Central. O Brasil foi rearrumado de uma forma nos anos 90 que seria impensável a gente existir como economia hoje. E, infelizmente, a gente precisa ainda recuperar esse ímpeto reformista, porque tem muita coisa por fazer que acabou não acontecendo. Mas é preciso dizer para vocês que o tempo todo havia uma espada de Damocles sobre a cabeça de todo mundo, que era o seguinte: inclusive devo dizer o seguinte, a minha mãe, que era uma senhora assim, nada... Minha mãe estudou alta costura e design de roupas. Ela era desse mundo, mas ela sempre via essas pessoas assim, tipo Gustavo Franco, Pedro Malan, na televisão, e ela falava assim: ai, Paulinho, tem alguma coisa de errado, porque essas pessoas não são a cara do Brasil. Nós não estamos acostumados com esse tipo de gente sendo ministro, sendo... Como que ela... Tinha por trás de todo mundo um certo receio de que isso é um sonho que vai passar e que eventualmente nós vamos voltar a ser o Brasil que nós
estamos mais acostumados a ser mais populista, mais falastrão. Se você vê o Pedro Malan falando, o Pedro Malan, ele é sóbrio, ele é cuidadoso, ele é um técnico, ele é equilibrado. É tudo que o Brasil, de certa forma, não é, né? A gente é falador, explosivo, conta vantagem, enfim. E o fato é que tem um custo para isso, tem virtudes, mas tem custo também, e eventualmente esse custo chegou em nós. Agora, havia um medo muito grande de que toda essa estabilização macroeconômica que tinha sido alcançada nos anos 90, eventualmente iria ser desfeita por um inevitável governo do PT que iria rolar. Então, vocês, e eu acabei vivendo a maior parte da minha vida adulta debaixo da administração Lula. O Lula é um ininterrupto personagem das nossas vidas. Você acorda, que o Trump hoje na vida dos americanos, pra gente é Lula de manhã, Lula de tarde, Lula de noite, Lula mais uma vez, e quem sabe Lula até... É exaustivo isso, qualquer que seja a pessoa, né? Mas o fato é que a ideia original é de que se e quando houver a eleição desse cara, que é o Lula, para presidente da República, todo esse processo de estabilização vai vir por água abaixo, nós vamos voltar a ter hiperinflação e com isso todos esses avanços serão perdidos. E quem trouxe a ideia que não seria isso e que nós deveríamos construir uma empresa que apostasse na direção de que a estabilidade era uma conquista da sociedade brasileira permanente foi o Gustavo Franco. Gustavo dizia o seguinte: não tem a menor possibilidade do Banco Central voltar às práticas anteriores, a gente não vai ficar monetizando déficits fiscais, o juro pode ficar alto, mas a realidade é que essa conquista a sociedade brasileira não quer voltar atrás. Precisamos dar outros passos, mas então, se isso fosse verdade, os grandes fundos de pensão, e a Rio Bravo nasceu para atender grandes fundos de pensão, depois isso mudou no decorrer do tempo, mas nós estávamos atentos às demandas de alocação de portfólio da Previ, da FAPES, da Petros, que tinham sido recém-regulados de uma forma muito profissional por uma agência dos fundos de pensão, justamente, do sistema previdenciário dito complementar, e que elas deveriam que se diversificar para além de títulos públicos federais, que era o que eles tinham sempre carregado, ou ações de uma forma muito simples. E essa diversificação seria na forma de ativos alternativos. E o ativo alternativo número 1 no mundo, que é o maior, mais líquido, são as securitizações imobiliárias, ou na forma de crédito imobiliário, ou na forma de equity imobiliário, fundos de investimento imobiliário. Então, nos Estados Unidos falam REITs, Real Estate Investment Trusts, que tipicamente são de equity imobiliário com alguma alavancagem em dívida. Então a gente falou, vamos criar a empresa que vai ser precursora desse mundo, e junto com isso construir a oferta de outros ativos alternativos, e foi isso que a gente fez então quando a gente criou a Rio Bravo em 2000. Super interessante. E acho que para fazer uma última pergunta antes da gente abrir para perguntas por essa, queria que você contasse justamente como foi levar então a estruturação, esses 26 anos de Rio Bravo, e também uma coisa que a gente vê muito é como esse mundo de mercado financeiro e todas essas coisas ocupa muito tempo. Eu queria que você contasse sobre a sua experiência de work-life balance, e principalmente sendo uma pessoa que viaja tanto. Eu ouvi outro dia o Jensen Huang, né? Huang, da NVIDIA, falar, e eu acho que você vai falar, não é verdade o que ele está dizendo, ele só está falando, mas eu acho que é verdade. Ele disse assim, se ele soubesse o que seria o custo de empreender quando ele começou, ele provavelmente nunca teria começado. E eu acho que isso é um pouco verdade. Se é verdade para ele nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Eu acho que existe, evidentemente, um impulso muito positivo que, especialmente as novas tecnologias, permitem que, desde muito jovem, se empreenda, se construa. Mas é muito importante saber que isso realmente não é para qualquer um. Você precisa ter um espírito de perseverança, de grit,
de dedicação, e muitas vezes no meio do caminho você se pergunta, por que eu estou nesse lugar aqui? E eu acho que o Brasil é especialmente complexo nesse sentido, porque o Brasil tem impostos malucos, o Brasil tem reguladores malucos, o Brasil tem uma justiça altamente imprevisível, que é o tipo da coisa que dificulta um empreendimento. Na área financeira, a cada semestre troca-se o que a CVM, ou o que a Receita Federal, ou o que o Banco Central... O Banco Central é o mais previsível de todos, mas as outras regras, uma hora você pode um FIP de um jeito, outra hora você não pode mais, outra hora você pode vender isso para RPPS, que é uma das formas de previdência complementar de municípios, né? Que são os fundos de pensão dos municípios. Uma hora você pode fazer isso, aí vem o Banco Master e destrói a credibilidade daquilo, porque opera aquilo de uma forma desonesta, porque ele também não estava sendo bem regulado, então ninguém fiscalizou ele direito, então a bagunça foi feita, você não tem nada a ver com a bagunça, só que não pode mais. Porque não pode mais servir brigadeiro na festa, porque teve uma festa em que alguém envenenou os brigadeiros. Então, proibido brigadeiro na festa. Você fala, não, mas festa brasileira tem que ter brigadeiro, cocada, todo mundo gosta disso. Não pode, porque a gente sabe que vai dar errado. E aí, o Brasil é cheio disso. Na frente tributária é cheio disso, muita discussão do que pode, não pode, multas, enfim, a gente evoluiu muito na frente trabalhista, mas também ainda persiste questões sobre essa frente. Então, se você quer empreender, você tem que saber que você tem que ter casca grossa. Nesse país, especialmente, e se foi difícil para o Juan, imagina nos Estados Unidos, onde a gente sabe que o ambiente pró-negócio é muito mais evidente. Outra coisa que aconteceu é que a nossa previsão de que a estabilidade era uma conquista permanente gerava a consequência de que o juro seria declinante no Brasil. E de fato o juro foi declinante durante muito tempo, até que houve uma reversão boçal de todas as questões de estabilidade, que foi a Dilma Rousseff. Então o custo da gestão Dilma Rousseff para o Brasil foi realmente imenso, ainda estamos vivendo debaixo disso e temos que cuidar muito para que essa administração não seja uma repetição, esse final de governo Lula, não seja uma repetição da tragédia fiscal que foi o que nós herdamos da Dilma Rousseff. Meus economistas, nosso economista Rio Bravo, me garantem que não dá para ser tão complicado e tão duradouro e tão gigante quanto foi o assunto da Dilma. Mas o fato é que nós tivemos prejuízos muito grandes debaixo do ambiente da Dilma, porque houve esse repique inflacionário depois de juros muito grande, houve enormes intervenções no mercado de energia, nós perdemos dinheiro importante com isso. Então, de novo, falando sobre o empreendedor no Brasil, não somos nós somente, todo mundo desse setor pagou preço por essa volatilidade institucional. Então, eu diria o seguinte, o Gustavo estava certo que a estabilidade era uma conquista permanente? Sim, tanto que nós não voltamos a um ambiente inflacionário, pero com toques de idas e voltas. E agora o Brasil precisa muito claramente voltar a priorizar questões de estabilidade fiscal, notadamente, para não entrar numa crise monetária que pudesse ser causada pela impossibilidade de administrar um déficit do tamanho que nós temos hoje. Outra coisa central também que eu percebi é que, no final das contas, pessoas são os realmente centrais em tudo, e você ser um empreendedor, em grande medida, além de você ter uma visão, uma estratégia, é você ser realmente uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas. Porque uma parte enorme do meu tempo é conversando com pessoas que estão insatisfeitas, ou que querem construir uma coisa e ainda não puderam, ou que estão frustradas, ou que estão muito felizes, ou que acham que o bônus delas devia ser alguma outra coisa. E se você precisa querer fazer isso para ser empreendedor, não basta ser um bom engenheiro, eu fiz um bom app, e por mais que, evidentemente, cada vez mais existe a ideia de que eu pudesse fazer tudo automatizado, então eu quase que vou para uma empresa com 0 pessoas, eu acho muito improvável que a gente, aliás indesejável, que a gente vá para uma sociedade onde as relações humanas não sejam, em última instância, o que realmente importa. E isso eu acho que é muito importante para um engenheiro que tem uma aptidão quantitativa expressiva, como todos vocês devem ter,
de viver, assim, de viajar, de ter um repertório amplo. Na Rio Bravo a gente valoriza muito isso. Se a pessoa toca um instrumento, se a pessoa conhece o mundo e que tipo de mundo que essa pessoa conhece. De fato, eu sempre fui muito dedicado ao assunto de viajar, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de explorar novas fronteiras de conhecimento. Na China, nós temos um sócio chinês importante na Rio Bravo, isso faz uma diferença muito grande. Eu já aprendi muito com eles, acho que também a gente já ensinou muito para eles. Mas manter uma cabeça aberta e uma cabeça com os ideais que fizeram vocês virem até aqui. Você está sempre renovando esses ideais na medida que você está desenvolvendo a empresa. Levando um pouco de onda na cabeça sempre, mas isso eu diria que é uma coisa central do que a gente faz. Muito bacana. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Levantem a mão e a gente vai fazendo na ordem de levantar. Boa, muito obrigado pelo seu tempo, Paulo. A minha pergunta foi um pouco do que você falou no começo, né, que a faculdade, o período que você teve na faculdade, na GV, talvez não tenha sido... Outras coisas talvez te impactaram mais do que a própria faculdade. Aí a minha dúvida vai assim, olhando pra gente hoje, assim, o que você acha que a gente pode tirar da faculdade para ingressar no mercado de trabalho? E qual é o perfil também, um pouco assim, que nem você falou, da parte cultural, mas um pouco do perfil técnico que a Rio Bravo espera de alguém que está saindo da faculdade? Eu acho muito importante quem está na faculdade. Primeiro é o seguinte, que as instituições de ensino estão sob intensa necessidade de transformação, né? E até questionamento. E eu acho que participar desse burburinho é muito importante, porque você ser alguém que eu sou um bom aluno, sento na classe, faço a tarefa, entrego o trabalho, tiro 10, isso é um pedaço da história, e você vai ver que no decorrer do tempo pode até ser um pedaço importante, e ser um excelente aluno é uma grande virtude, mas ser um excelente aluno às custas de uma experiência de vida mais ampla, por exemplo, às custas de conhecer os teus colegas de classe. A gente ficou conversando aqui antes da aula começar, a gente descobriu que cada um estudou num colégio diferente, a gente descobriu que tem muita gente de colégio particular, a gente descobriu que tem um rapaz que fez uma ETEC, que era onde foi a Poli, a gente descobriu que tem provavelmente mais gente do Santa Cruz e do Mobile, eu não sei, foi a nossa amostrinha ali, né? Mas a gente descobriu coisas sobre nós. Você pode não ser curioso, pode chegar aqui, sentar na cadeira, vir aqui contar uma história de que trabalhou no banco JP Morgan e que tradou ações. Aí você é mais uma pessoa. E eu acho que está ficando difícil ser mais uma pessoa. Eu não quero ficar batendo na mesma tecla do assunto de inteligência artificial. É um assunto sobre o qual todos os dias eu estou lendo, eu estou tendo que tomar um pouco de cuidado para não obcecar demais com esse assunto, porque eu acho que existem variáveis muito complexas por trás e imprevisíveis. Mas o que eu tenho certeza é que a vida é feita por pessoas que têm uma pluralidade de interesses para você ser um empreendedor. É claro que tem gente com pode ser uma pessoa autista, assim, hiperfocado, monotemático, também essa pessoa tem relevância. Mas essa pessoa não vai dificilmente, ou se for a pessoa que vai liderar a empresa, pode ser problemático. Está me fazendo pensar no Elon Musk. Mas o Elon Musk, por exemplo, se ele é autista, ou está no espectro autista, como talvez todos naquele nível estão, mas eles têm, a amplitude de conhecimento do cara é fora do comum, né? Você pode até não ter simpatia pelo jeito da pessoa, mas quando você ouve, já ouviram o Elon Musk falar sobre os foguetes? Você fala assim, cara, que cacete que esse cara... Ele é o CEO da empresa, mas ele sabe da espessura da lata, do negócio e do material e por que ele aponta. Aí se você for falar do Grok, ele fala igual também. Ou seja, e ele tem lá uma visão de mundo. O Peter Thiel, por exemplo, é outro personagem. Todas essas pessoas, eu não quero dizer que eu gosto necessariamente das pessoas, mas você vê que são pessoas que, ousaram viver. A vida do Elon Musk, ele decidiu com a mãe sair da África do Sul, porque acho que o pai era um horror, e aí vamos para
para o Canadá, ele tomou um monte de riscos para chegar nisso. E as pessoas para tomarem riscos normalmente são pessoas que estão confortáveis em estar desconfortável. Então isso quer dizer, eu vou fazer coisas que não são usuais, eu vou perseguir não necessariamente aquilo que é a carreira. O que o Itaú espera de mim? Bom, aí tá bom, você entra numa fila de 1.500 pessoas que vão fazer exatamente o que o Itaú espera delas. E é difícil você, talvez você vá, ou talvez não vá, talvez aquilo te dê alegria ou não. Mas eu acho que vocês têm o privilégio de estar numa instituição tão de ponta, tão no bom sentido, tão de elite, que eu faria o máximo para estar... Já de vocês fazerem parte desse clube já é um excelente sinal. Mas, de novo, arruma um jeito de viajar, arruma um jeito de conhecer coisas diferentes. Se surgir uma oportunidade de estagiar numa coisa que não tem nada a ver com finanças, pode ser um trabalho voluntário, sabe, na África. Eu tenho um grande amigo, que chama Stefan Kozak. E o Stefan, ele estudou engenharia na Áustria, e ele era nosso amigo por causa do CISV. E ele vinha sempre para o Brasil e tal. E aí ele veio para o Brasil, e bem aventureiro, ele sempre foi assim, aventureiro. E fez, consertou um Citroën para fazer o deserto na África. Estava sempre inventando coisas assim. Aí ele veio para o Brasil fazer o primeiro escritório da First Alpina, que era um negócio que fazia... Vocês, como engenheiros, devem saber o que é isso, mas eu não sei o que é. É uma coisa que vai em siderúrgicas, que tem a ver com... É um motor que tinha alguma coisa a ver com torção, com não sei o quê. E aí ele estabeleceu isso aqui no Brasil, e aí eles queriam dar um emprego para ele, na Áustria. Só que aí surgiu, ele era recém-formado, tá? Então ele falou, ganhei um emprego na First Alpina, que era meio como, vou trabalhar na Vale do Rio Doce. E aí surgiu uma coisa diferente, que era o seguinte, uma ONG convidou ele para ir para o Nepal construir uma micro usina hidrelétrica no alto do Nepal para dar eletricidade para um vilarejo nepalês. Só que ele tinha que ficar lá 2 anos. E aí ele estava passando um tempo na minha casa, eu falei, cara, você tem que ir para o Nepal, esquece a First Alpina. Você tem que ir... Cara, quando que na sua vida você vai conseguir ter uma oportunidade? Você vai fazer isso do zero. Você vai aprender como é que funciona esse microgerador de energia, queda d'água, todas as contas físicas desse assunto. Muito mais legal do que você fazer uma aula sobre hidrologia, ou o que quer que seja. Vai lá e toca esse... Então ele foi... Eu lembro que ele adorou, porque ele chegou lá e ele falou assim, no Brasil a gente está acostumado com esse negócio de concreto armado, né? Tudo é concreto armado, faz aquela forma... Só que no mundo não é todo lugar que constrói com concreto armado, tem muito mais madeira e tal. Mas aí ele não tinha na casa dele pia, não tinha nada. Aí ele mandou as fotos, fiz tudo em concreto armado. Aí ele mostrou que ele fez a pia com a forma, ele tirou a forma. Ou seja, tudo ele fez, a casa dele, a pia dele. Depois, evidentemente, instalou a turbina. Só que no meio desse processo, ele conviveu com as pessoas do Himalaia, conviveu com a cultura, a religião, sabe? Tem cenas lindas da partida dele. Outra coisa, ele foi esquiar em alturas lá com aqueles mini esquis que eles colocavam nas mochilas. Um amigo dele veio da Áustria, que esquiava super bem, ele foi fazer... Cara, olha a riqueza disso. Aí quando ele terminou isso, que ele estava terminando, eu falei para ele, cara, você quer voltar para o Brasil? Aí ele falou, adoraria voltar para o Brasil, mas o que eu vou fazer? Eu falei assim, cara, eu tenho um amigo, naquela época eu estava no Pactual, eu tenho um amigo que tem uma engarrafadora Coca-Cola em Sorocaba, ele se chama Luiz Biagi, e estava difícil a engarrafadora, e o Luiz era também outro tomador de risco, doido que nem eu e o Stefan, e eu falei, Luiz, você quer arrumar essa sua engarrafadora? Eu tenho um austríaco perfeito para você. Ele é disciplinado, ele é engenheiro, mas ele também é tomador de risco. Ele é o cara... Então, aí ele trouxe o Stefan, colocou o Stefan de número 2 da engarrafadora, depois o Stefan virou número 1 da engarrafadora, depois o Stefan foi para a FEMSA, uma dessas mexicanas de engarrafamento de Coca-Cola, cresceu nisso. Aí ele, como era austríaco, ele começou a me falar assim... Paulo, tem uma coisa acontecendo na Áustria que eu gostaria de me envolver. E eu sei, você vai achar que é uma bobagem, mas é o seguinte, tem uma bebida que os caras ficam tomando no posto de gasolina para guiar de noite, um negócio chamado Red Bull.
E eu falei, cara, o que é isso? Um refrigerante com cafeína? Por que alguém vai tomar isso? Não, as pessoas misturam com drinks também na noite. É um fenômeno na Áustria. E eu conheci o cara por trás disso, o Mateschitz. Aí eu lembro que ele me mostrou uma coisa que não pode se mostrar mais hoje em dia, porque fica fechada. Cara, eu vi o plano de negócios original da Red Bull, que é um espetáculo de documento. Acho que não tinha 15 páginas, era um PowerPoint assim. E eu lembro que era o seguinte, no começo dizia assim, qual é a demanda que existe para o nosso produto no mundo hoje? Aí você virava a página, 0. Tem 0 demanda para o nosso produto hoje. Nós vamos construir a demanda para esse produto, nós vamos definir o price point, porque ele era um cara de marketing, o Mateschitz. Ele não era um cara de produto, não era um cara de tecnologia, era um cara de marketing, acho que tinha trabalhado em multinacional. Então ele tinha toda essa história, eu vou inventar. Tinha esse produto lá que ele deu sociedade para o cara que tinha o produto original lá na Tailândia. Bom, moral da história, o Stefan, então, depois disso tudo, além do mais, foi lá no Mateschitz. O Mateschitz falou, eu quero fazer esse negócio no Brasil. Ele virou o CEO da Red Bull no Brasil, depois virou para a América Latina, depois virou para a América, foi para Los Angeles e assim fez a vida dele. Em enorme parte porque ele não foi trabalhar no voestalpine e decidiu fazer as coisas mais ousadas. Tá dando para ouvir? Bom. Eu gostei bastante dessa história da Red Bull, mas eu queria saber um insight seu sobre duas visões diferentes um pouco que você trouxe aqui. Você foi muito nessa pegada da ousadia, de tomar riscos e às vezes mudar planos iniciais. Mas me chamou a atenção justamente você falar que a Red Bull tinha um plano muito bem estabelecido também de crescimento. Eu queria saber como você vê isso nos negócios em si. Você acha que, como, por exemplo, fundador, CEO, você também tem essa pegada de assumir mais riscos ou ainda assim é interessante manter um planejamento? Eu queria escutar a sua visão sobre isso. É um equilíbrio isso, e se eu peco por um lado, é pela ousadia e pelo arrojo e pela aventura. Eu acho que eu sou muito mais um aventureiro do que outra coisa. Eu também já me dediquei a velejar competitivamente, já fiz loucuras de comprar barcos incríveis em sociedade com outro maluco e já ganhamos regatas internacionais, e já criei cavalo de hipismo de alta qualidade, já construí um centro hípico que eu estou hoje tentando dar um destino para ele, enfim, e se eu fiz alguma coisa de errado é que às vezes exagerei nessas coisas, tomando riscos demais, e talvez o que me encanta no plano do Mateschitz é que ele é um plano muito simples, muito simples, e muito visionário. Então, eu diria o seguinte, nós tivemos esse mesmo plano com a Rio Bravo no começo, que é a estabilidade está aqui para ficar, o custo do dinheiro vai baixar, os grandes fundos de pensão vão mudar a alocação de ativos deles, eu quero ser provedor desses novos ativos. Agora, a execução disso talvez não foi absolutamente perfeita, porque houve volatilidade no meio do processo, essa estabilidade não foi permanente. Outra coisa que aconteceu é que os fundos de pensão se meteram em muitas encrencas nas vidas deles, tipo o Master, que você está vendo aqui agora, mas antes disso, com private equity e coisas assim, acabaram se retraindo e surgiu um outro investidor que foi, aspas, inventado por uma outra organização que inventou-se a si própria, que é a XP, que é o investidor individual. E esse investidor individual acabou virando um player muito relevante em mercado de capitais. E nós não estávamos prontos para usar as XPs da vida para acessar esse investidor individual. Foi um desafio para a gente chegar nisso. Surgiram também os family offices e os multifamily offices. E nós passamos, aí sim, a atrair diretamente, porque era meio parecido com o fundo de pensão. Mas esse nosso público original mudou. Então é como se, imagina que o Red Bull nasceu para tratar com gente jovem, e aí no decorrer do tempo acabou vendo que ele meio que tinha que lidar com o espectro inteiro da população. Isso já até que aconteceu um pouco com ele. Mas é um equilíbrio, isso não tem uma regra. E eu acho que também outra coisa de equipe, para mim sempre foi importante trabalhar, eu preciso trabalhar com gente organizada, porque por assim dizer, aventureiro basta eu. Então eu me sinto mais confortável tendo do meu lado gente mais sistemática, bom de controle, e eu dou voz para eles dizerem não vamos fazer isso, e brigo com eles, falam, pô, você não está me deixando, não sei. Por exemplo, há um tempão que eu quero mudar de escritório.
E os caras não me deixam mudar de escritório, mas nós vamos mudar de escritório. E eu tenho o Otávio Zados, que é outro cara que sonha com ideias boas, assim, e eu estou sempre bolando qual é o nosso... Eu já tenho um escritório com o Otávio, que é onde eu quero ir. Mas os meus amiguinhos de escritório ficam, pá, nós vamos gastar quanto dinheiro para mudar de escritório, que não sei o quê, e eu quero dar um espaço bonito para as pessoas trabalharem, verde. É sempre assim que acontece. Se dependesse deles, a gente não faria nada de novo, provavelmente a gente desbilinguiria. Se dependesse só de mim, talvez a gente desse passos maior do que a perna e se arrependeria. Então, esse jogo de complementariedade é essencial. Boa, gente, acho que deu tempo aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente do Paulo, que dedicou um tempo para contar um pouco da trajetória para a gente. Eu vou pedir para vocês ficarem sentados para a gente tirar uma foto aqui na frente com todo mundo, mas depois a gente vai ter um coffee break aqui na mesa de trás. E é isso. Obrigado, gente.